Pessoal, nós vamos dar continuidade e, na verdade, hoje encerrar essa série pela qual nós andamos por ela durante todo o mês de dezembro, falando sobre paz na terra, uma luz em meio aos conflitos. E a partir daquilo que a gente viu nas celebrações de Natal, queria trazer um pouco dessas implicações sobre falar sobre Jesus como essa luz do mundo, como a luz que as trevas não derrotaram, que esteve entre nós, que habitou entre nós, que nos deu um novo sentido, que nos deu a possibilidade de vivermos uma vida de paz, mesmo em meio ao caos da existência humana, da nossa realidade. Isso tem implicações para a nossa vida pessoal. Isso traz consequências para a forma como nós vivemos a nossa vida. E é justamente sobre isso que eu gostaria de conversar com vocês, a partir do texto da primeira carta de João, capítulo 1, verso 5, até o versículo 6 do capítulo 2. Primeira carta de João, capítulo 1, do 5 até capítulo 2, verso 6. Se você tiver sua Bíblia aí, abra nesse texto. Se não, o texto será projetado da mesma forma. A palavra do Senhor diz o seguinte: esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz. Deus é luz. Nele não há treva alguma. Se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas se alguém obedece à sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. Feche seus olhos e vamos orar. Pai querido, muito obrigado pela tua palavra. Oramos, Pai, para que o teu Santo Espírito transforme essas palavras em vida e em vida prática, Pai, nos nossos corações, no nosso andar diário. Dá-nos, Senhor, este privilégio de fecharmos este ano pensando, Pai, e refletindo a nossa fé, refletindo sobre o nosso compromisso com o teu Evangelho, refletindo, Pai, sobre como temos vivido ou não a plenitude da tua vontade nas nossas vidas. É em nome de Jesus Cristo que oramos. Amém. A primeira coisa que esse texto mostra para nós é que Deus é luz. E é exatamente essa forma como a mensagem começa. Esta é a mensagem que dele ouvimos. Ouvimos de quem? Daquele sobre quem João tem falado nos primeiros 4 versículos da sua carta. Jesus, o verbo encarnado de Deus, aquele que esteve entre nós, aquele que nós ouvimos, aquele que nossos olhos viram, aquele que os nossos ouvidos ouviram, que as nossas mãos apalparam. Este é o Senhor que esteve entre nós, e essas coisas estão sendo escritas para que nós tenhamos uma alegria completa. Sobre este Jesus é que João está falando. E este Jesus veio a este mundo comunicar uma mensagem para nós. E essa mensagem consiste, de uma forma resumida, nessa tese de que Deus é luz. E de que, porque Deus é luz, nele não há treva alguma. Isso implica em uma mudança na nossa forma de viver.
E isso implica em uma forma de pensarmos como tem sido esse nosso relacionamento com Deus, que é a luz e que nele não há treva alguma. Esse é o propósito, portanto, de João, mostrar em primeiro lugar que Deus é luz. E se Deus é luz, isso tem implicações para nós. Por quê? Se afirmarmos que temos comunhão com esse Deus, mas andamos em trevas, então mentimos e não praticamos a verdade. Por quê? Porque a luz não permite hipocrisia. A luz revela, mostra o que está oculto. A luz revela os nossos podres. A luz revela quem de fato nós somos e, portanto, na luz não há espaço para a hipocrisia. Não há espaço para a máscara, que é exatamente o sentido dessa palavra hipocrisia no grego. A palavra hipocrisia ou hipócrita era usada para falar do ator do teatro. Não era uma palavra negativa em princípio. É basicamente para dizer da pessoa que sobe ao palco vestindo uma máscara, vestindo um personagem que não é ele. Ele está naquele palco representando alguém que ele não é. A função do ator. E a hipocrisia, no seu termo negativo, relacionada à nossa fé cristã, é quando nós fingimos para nós mesmos, para os outros, e o pior de tudo, a gente acredita que consegue fingir para Deus, que nós somos alguém, quando na verdade somos outra pessoa. A luz revela quem de fato nós somos. A luz revela o que está de fato no nosso coração. A luz não permite a hipocrisia. E é interessante você notar, e você já deve ter percebido quando nós lemos esse texto, que esse texto é cheio de oposições. Por exemplo, luz e trevas. As cartas de João, os textos de João, seu evangelho também, são repletos dessas dicotomias entre a luz e as trevas, o bem e o mal, Deus e Jesus e o poder de Satanás, vida e morte, verdade, mentira. Os textos de João são todos construídos em cima dessa lógica. E neste caso específico, o que mais está em jogo? Luz e trevas. Deus é luz e nele não há treva alguma. Tudo o que é das trevas não pertence a Deus e Deus não está ali. É interessante que essa hipocrisia com a qual muitos cristãos e cristãs costumam viver suas vidas, por medo de serem descobertos, por medo de que os seus pecados sejam revelados, por medo de que os seus familiares, os seus amigos ou as pessoas do convívio ministerial descubram quem de fato ele é. Essa hipocrisia é exatamente onde o diabo quer que você permaneça. Esse falseamento de atitudes que é a hipocrisia é exatamente onde o diabo quer que você permaneça. Porque enquanto o seu pecado estiver oculto, enquanto a sua verdadeira face estiver oculta, você não tem como lutar contra o pecado. E nós não podemos ajudar uns aos outros na luta contra o pecado. Portanto, a nossa luta como cristãos e a nossa luta como igreja, como corpo de Cristo, é contra o pecado. E para que lutemos contra o pecado, ele precisa vir à luz. Ele precisa sair do obscuro, ele precisa sair das trevas e ser exposto à luz, para que na luz ele seja tratado. Portanto, todo esse texto vai girar em torno de tratarmos o nosso pecado, de lançarmos fora o nosso pecado, usando aquilo que Deus nos deu, o poder da luz que triunfa sobre as trevas. Ou como o texto que nós lemos nas celebrações de Natal, Jesus Cristo é a luz e as trevas não a derrotaram. Ele é a verdadeira luz. Portanto, levemos as nossas vidas à luz, porque Deus é luz, ao contrário do fingimento. O fingimento, o falseamento de atitudes, a hipocrisia é o maior dano que você pode causar à sua vida pessoal, à sua trajetória de vida e à comunhão e à igreja. Eu gosto muito do Salmo 51, quando Davi confessa o seu pecado, fala sobre o seu pecado, e gosto em especial da tradução que o Eugene Peterson fez do Salmo 51 na Bíblia A Mensagem, versos 16 e 17. Olha como ele traduziu. Fingimentos te desagradam. Isso é Davi falando para Deus. Fingimentos te desagradam.
uma atuação impecável, nada é para ti. Quando o meu orgulho é despedaçado, é que adoro a Deus de verdade. O coração quebrantado, disposto a amar, não escapa nem por um minuto da percepção de Deus. Que coisa linda, né? Fingimentos, Deus, te desagradam. Eu entendi isso. Que o Senhor não está procurando atores. O Senhor não está procurando uma vida de atuação impecável, perfeita. O que o Senhor está procurando é gente com o coração quebrantado. É gente que não tem mais hipocrisia na vida. Por isso o orgulho dessa pessoa está sempre à disposição para ser quebrado, para ser destruído. Para que na morte do orgulho nasça um adorador de verdade. Para que na morte do nosso orgulho nasça alguém que de fato adora esse Deus e se percebe na luz, se percebe debaixo da percepção desse Deus, percebe que a sua vida e absolutamente nada da sua vida está escondido, porque Deus é luz e ilumina todas as coisas. A segunda coisa que esse texto nos diz é que Deus quer que nós andemos na luz, porque andar na luz é viver em comunhão. E o interessante é que quando a gente lê sobre comunhão no Novo Testamento, nós não podemos dividir a comunhão. Minha com você, ou seja, a nossa comunhão entre nós e a nossa comunhão com Deus. A comunhão é um sentido pleno, onde comunhão com Deus é comunhão uns com os outros, e comunhão uns com os outros é comunhão com Deus. Isso é um sentido pleno. Então eu não posso dizer que eu tenho comunhão com Deus sem ter comunhão com o meu próximo. E o contrário também é verdadeiro. Essa comunhão também inclui uma vida inteira dentro de mim. Quando eu posso ter comunhão comigo mesmo. Nossa, mas isso parece estranho, comunhão com você mesmo? Pois é, a partir do momento que você deixou de estar dividido entre o verdadeiro Israel e o Israel ator, entre o você verdadeiro e o você hipócrita, você passou a ter comunhão com você mesmo. Você passou a se perceber como uma pessoa só. Cheios de falhas, cheios de defeitos, mas cheios também da graça de Deus, do sacrifício de Cristo sobre a sua vida, para transformar essas falhas e esses defeitos, para ter os seus pecados perdoados e a sua vida transformada para a glória do nosso Deus. Por isso, se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. O que é interessante, o que Deus quer da sua vida, o que Deus quer de você. Deus quer que você tenha comunhão. Deus quer que você tenha a alegria que brota da comunhão. Deus quer que você tenha a vida plena que brota da comunhão. Deus quer que você desfrute essa paz. Comunhão só é possível quando não há mais conflito, quando não há mais guerra, quando não há mais separação, quando não há mais o divórcio de nós com nós mesmos, de uns com os outros e com Deus. A comunhão é plena ali, onde a vida está sendo vivida e experimentada na sua inteireza, na sua integralidade, onde nós, na harmonia uns com os outros, com a gente mesmo e com Deus, desfrutamos dessa comunhão. É isso que Deus quer. Tanto que Ele envia o seu Filho a este mundo, para que o sangue do seu Filho fosse derramado na cruz do Calvário, para que os nossos pecados fossem purificados, para que a comunhão fosse possível, para que o andar na luz fosse possível, para que víssemos a luz e decidíssemos andar nessa luz, ter comunhão com a luz, viver na luz e não mais nas trevas. Não é o que Paulo diz para os Colossenses? Que Jesus Cristo é aquele que nos transportou do reino das trevas para o seu reino, o reino do Filho amado. É ali que agora nós vivemos e não mais no reino das trevas. Por isso mesmo, porque Jesus com o seu sangue nos purifica de todo o pecado, a nossa tarefa como igreja, como corpo de Cristo, é tirar o pecado do nosso meio. Quem confessa os seus pecados, encontra o Deus misericordioso. E isso é o que está de mais lindo, de mais perfeito, que nós temos como revelação de Deus para nós na confissão dos pecados.
É entender que todo o apelo de João para que os nossos pecados sejam confessados é para que na confissão a gente saiba quem a gente está encontrando. É saber que quando nós confessamos os nossos pecados, por mais difícil que isso seja para nós, quando nós confessamos os nossos pecados, quem a gente vai encontrar? Para muita gente, quando confessamos os pecados, e por isso talvez a recusa em confessar os seus pecados, a dificuldade em confissão, é porque acha que na confissão dos pecados vai encontrar um julgador, alguém apontando o dedo, alguém estando ali para zombar, para destruir, para derrubar a pessoa. Só que se esquece de que Deus tomou todas as providências, enviou o seu Filho ao mundo, para que quando confessássemos nossos pecados, nós encontrássemos na confissão com o Deus da misericórdia. E aqui encontra-se o casamento perfeito. Você com os seus pecados e um Deus pronto a perdoar. A confissão é esse encontro. Uma pessoa que reconhece os seus pecados. Uma pessoa que se arrepende dos seus pecados e os confessa, põe para fora, traz à luz. E na luz, quem ela vai encontrar? Um Deus disposto, sempre disposto a perdoar. Um Deus sempre disposto a perdoar. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo. Presta atenção nisso. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Andar na luz, andar na verdade, implica em uma vida de confissão. Implica numa vida que, em primeiro lugar, reconhece a realidade do pecado. Ou seja, é o que ele disse no começo e no final. Se você diz por aí que você não tem pecado, você está enganando a você mesmo. E a verdade não está em você. Se você disser que você não tem cometido pecado, pior de tudo, você está fazendo de Deus um mentiroso. E a verdade não está em você. Sua palavra não está em nós. Então precisamos encarar a realidade do pecado. Todos nós temos uma luta diária travada contra o pecado, que se manifesta nas nossas vidas de diversas formas. Que se revela, que mostra suas garras na nossa vida de diversas formas. E talvez se tenhamos aqui 300, 400 pessoas, tenhamos 400 jeitos diferentes do pecado se manifestar na nossa vida. Então precisamos encarar essa primeira verdade, a realidade do pecado. Ele é presente e vocês todos, nós todos, temos uma luta diária contra ele. Por isso não adianta querer mascarar, não adianta a hipocrisia de dizer que não tem pecado. Tem pecado e sempre vai haver pecado aí. Então não é a presença do pecado que determina quem nós somos, mas o que a gente faz com isso, o que a gente faz com o pecado. E a palavra de Deus diz que pecado precisa ser confessado. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel, e eu gosto muito desse texto. Presta atenção, Ele é fiel e justo para perdoar. A justiça de Deus é perdão. A justiça de Deus não é punir você pelo seu pecado. A justiça de Deus não é matar você pelo seu pecado. A justiça de Deus não é excluir você da comunhão dEle por causa do seu pecado. A justiça de Deus é o seu perdão. Porque toda a justiça pelo nosso pecado foi realizada na cruz do Filho de Deus. Portanto, quando Ele fala que se confessarmos os nossos pecados, este Deus é fiel, mantém-se firme na sua palavra e no seu propósito. E Ele é justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. A sua justiça, portanto, se manifesta a nós como perdão, mas não para por aí. Ele não é apenas um Deus que dá de ombros para o seu pecado, que coloca panos quentes em cima do seu pecado. Sim, Ele perdoa o seu pecado, mas o que vem a seguir? Ele quer te purificar do seu pecado.
para que o pecado não determine mais a sua ação diária, a sua tendência de pensamento, a sua tendência de desejos, de paixões e etc. Ele quer te purificar de tudo aquilo que é contrário à sua vontade, portanto, de toda injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. O propósito da confissão, ao invés de nos enganarmos, do auto-engano e da hipocrisia, o contrário disso é entender, gente, que o propósito da confissão não é expor o pecador. O propósito da confissão não é simplesmente humilhar por humilhar o pecador. O propósito da confissão é que o pecado seja tirado do meio de nós. Saber que o pecado é o nosso inimigo comum. É saber que Deus, Jesus e nós como igreja estamos travando uma luta contra o pecado. Dá para entender isso? O propósito da confissão não é te expor. O propósito da confissão não é humilhar ninguém. O propósito da confissão é que o pecado seja tirado do meio de nós. A gente enfrenta a humilhação por conta disso? Não tenha dúvida. Ele é humilhante? É humilhante. É uma quebra do nosso orgulho? Sim. Mas esse é o propósito da confissão. Que o pecado seja tirado do meio de nós. E coloque isso na sua cabeça. Deus é luz e nele não há treva alguma. E o Deus que é luz e em quem não há treva alguma, quer que você ande com ele na luz. E para que seja possível você andar com ele na luz, ele mesmo tomou as providências para que você pudesse livremente andar com ele na luz. Ele é fiel e justo para perdoar os seus pecados. Ele é aquele que quer purificar você de toda injustiça. Ele é aquele que quer, deseja, almeja o fim da hipocrisia nas nossas vidas. Não adianta chegar para Deus e dizer, ou tentar parecer para Deus e para as pessoas, que você tem essa vida aparentemente santa, perfeita, sem pecados, etc. Isso não existe. Nós precisamos ser realistas. E enquanto o nosso pecado não tiver nome, nós não sabemos contra quem nós estamos lutando. E enquanto nós não travarmos juntos a luta contra o pecado, como igreja, como corpo de Cristo, não vai adiantar. A gente vai continuar fazendo um monte de coisas, manter a hipocrisia, manter as aparências, e a santidade, que é o objetivo de Deus na nossa vida, jamais chegará. Precisamos, portanto, saber que quando nós confessamos os nossos pecados, nós estamos indo ao encontro do Deus de toda misericórdia. Jesus é aquele que nos liberta de todo pecado. O texto afirma que Jesus é a propiciação pelos nossos pecados. Olha o que diz capítulo 2, versos 1 e 2. Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se porém alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Quem é Jesus? A propiciação pelos nossos pecados, e não somente os nossos pecados, mas até mesmo pelos pecados de todas as pessoas que nunca tiveram ainda a consciência de que são pecadoras. Seus pecados já estão perdoados em Cristo Jesus. Essa é a abrangência do sacrifício do Filho de Deus. Essa é a abrangência do que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Ele veio a este mundo para que o pecado fosse destruído, para nos conceder a liberdade. Por isso, qual é o alerta de João? Filhinhos, escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem. Ou seja, saibam que o pecado não pode ser o padrão na vida de vocês. O pecado é a exceção. O pecado é aquilo que eventualmente vai acontecer. Vai mostrar as suas garras e vai triunfar sobre você. Mas eu escrevo essas coisas para te lembrar o seguinte, que quando você pecar, saiba que o que vem a seguir é o arrependimento e se levantar de novo. Por quê? Porque eu não estou sozinho nessa luta. Jesus Cristo é a propiciação
dos nossos pecados, pelos nossos pecados. Significa que nós temos nele o intercessor, o advogado, aquele que está junto do Pai, levando sempre a sua causa, as suas dificuldades, a sua luta diária contra o pecado, ao conhecimento do Pai. Este é o Filho de Deus, exercendo a sua função de intercessor, junto ao Pai, por nós. Porque no final das contas, o que Ele está querendo mesmo? Nos purificar de toda a injustiça. Então, filhinhos, eu escrevo essas coisas para que vocês saibam que o pecado não pode ser o padrão da vida de vocês. Escrevo essas coisas para que vocês não pequem, se porém alguém pecar, não é o fim. Se porém alguém pecar, não é derrota. Se porém alguém pecar, não é para ficar caído no chão. Levanta, se arrepende, sacode a poeira e segue em frente, lutando mais, para que da próxima vez você vença onde na outra vez você falhou. Essa é a nossa luta contra o pecado. Como Jesus Cristo é a propiciação pelos nossos pecados, esse sempre foi o plano de Deus para Jesus. Olha o que a gente lê em Isaías, capítulo 53, falando uma profecia, cerca de 700 anos antes da vinda do Messias ao mundo. Isaías diz o seguinte: mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, ele foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, pelas suas feridas fomos curados. A gente falou bastante esse mês sobre paz na terra. E esse texto é um alerta para nós. Não se esqueça que essa paz teve um preço. Não se esqueça que alguém pagou o preço por essa paz. Você conhece aquela expressão, se você quer paz, prepara-te para a guerra? Conhece essa expressão? Ela é muito verdadeira para a fé cristã, desde que você entenda que a guerra foi travada na cruz do Calvário e Jesus Cristo venceu. E Jesus Cristo triunfou. Ali a luta foi travada. E ali a paz que excede todo o entendimento foi conquistada para nós e nos dada como um presente. Porque o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. E por causa das suas feridas é que nós fomos curados. Versos 10 e 11. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e prolongará seus dias. E a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Esse é um texto lindo demais também. Saber que da vida dele foi feita uma oferta pela culpa. Esse é o sentido da palavra propiciação. Sua vida foi entregue como uma oferta pela culpa, como uma oferta por causa do pecado, para que você tenha vida, sabendo que nas mãos do Senhor, nas mãos de Jesus Cristo, a vontade do Pai prospera, a vontade do Pai se espalha, a vontade do Pai se multiplica, a vontade do Pai se expande e alcança cada vez mais pessoas e transforma cada vez mais vidas. Pelas mãos e pela obra do Filho, a vontade do Pai prospera. Depois do sofrimento da sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará a muitos e levará a iniquidade deles. Esse sempre foi o propósito de Deus. Jesus Cristo vem a esse mundo para cumprir este propósito e chamar você, chamar a gente para andar com Ele. Por fim, devemos andar como Ele andou. Sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. Mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. E aqui é interessante como ele coloca a relação
entre conhecer a Deus e obedecer aos seus mandamentos. Essa lógica também está presente em todo o Evangelho de João, onde ele vem mostrar para a gente o seguinte, que dizer que conhece a Deus não é uma questão de conhecimento racional. Dizer que conhece a Deus não é quantidade de informações acerca de Deus que eu tenho a partir do estudo da Bíblia, da teologia e etc. Conhecer a Deus não é coisa de doutores em teologia. Conhecer a Deus é coisa de quem obedece Jesus Cristo. Conhecer a Deus é ler os seus mandamentos, é transformar todo esse conhecimento que a palavra de Deus traz para nós em obediência, em vida prática. Conhecer a Deus é obedecer aos seus mandamentos. Portanto, aqui ele mais uma vez expõe as nossas mentiras. Quando nós dizemos que conhecemos a Deus, vivemos a hipocrisia de uma vida bonitinha, reta, justa e santa, quando na verdade, na nossa vida particular, nas trevas, nós não obedecemos. Nós não vivemos de acordo com aquilo que a gente conhece sobre Deus. A gente vive aquela separação entre o que se conhece e o que se vive. No Evangelho, isso não é possível. Não pode haver essa separação entre aquilo que nós conhecemos e aquilo que nós vivemos. Porque tudo o que se conhece tem que ser conhecido a partir da vida, a partir da experiência, a partir da prática, a partir da obediência. E como isso é comum, a hipocrisia. Como isso é comum, pessoas que pagam de santas, de boas, de perfeitinhas, de eticamente corretas, de moralmente justas, mas no seu cotidiano revelam que nada disso elas são. No seu cotidiano revelam que não obedecem aos mandamentos do Senhor. No seu cotidiano falam tanto sobre Deus, mas vivem como se Deus não existisse. E portanto mostram que não têm comunhão nenhuma com Deus. Que não permanecem em Deus, porque não andam como Jesus Cristo andou. Não vivem como Jesus Cristo viveu. Esse deve ser o alvo da nossa vida. O conhecimento da palavra de Deus, o conhecimento do Evangelho, se não se traduzir em vida transformada, não acúmulo de conhecimento, mas vida transformada, obediência, mesmo contra a nossa vontade e especialmente contra a nossa vontade. Obediência para que a vontade de Deus prevaleça nas nossas vidas. Esse é o nosso chamado. E isso é andar na luz, viver em obediência a Deus. Não é à toa que quando Jesus vai dar as suas últimas instruções para os seus discípulos, em Mateus capítulo 28, versos 18 a 20, olha o que acontece. Jesus aproximou-se deles, dos seus discípulos, e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Olha o que está acontecendo. Jesus já morreu, Jesus já ressuscitou, Jesus está andando com os discípulos por um tempo, e aí Jesus está se preparando para deixá-los fisicamente, corporeamente, de uma vez por todas. Então Jesus chega para os seus discípulos e dá para os seus discípulos aquilo que nós conhecemos como a grande comissão, o envio. Dá para os seus discípulos aquela que foi a sua missão e permanece sendo a sua missão. Diz para eles que ele recebeu toda a autoridade nos céus e na terra para enviá-los às nações, para que façam discípulos. Como que eles fazem isso? Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E isso é muito importante. Porque a tarefa dos discípulos de Jesus não é ensinar para pessoas o que Jesus ordenou, mas ensinar para pessoas a obedecer o que Jesus ensinou. Percebe a diferença? Ensinar o que Jesus ensinou, eu não preciso ser discípulo de Jesus. Qualquer pessoa que começar a ler a Bíblia, ver os ensinos de Jesus, os mandamentos de Jesus, consegue ensinar para os outros o que Jesus ensinou.
Mas não consiste em ensinar o que Jesus ensinou. Consiste em ensinar a obedecer o que Jesus ensinou. Significa que eu tenho o conteúdo, a mensagem do Evangelho, o conhecimento bíblico. E eu tenho esse conteúdo aplicado na minha vida, a obediência. Se você não obedece Jesus, você não é discípulo de Jesus, você não tem comunhão com Deus, você não anda na luz e você não está pronto para fazer discípulos de Jesus. Você pode conhecer tudo de Bíblia, tudo de Evangelho, mas se você não vive em obediência a Deus, você ainda não entendeu nada. Volta e começa do zero. Ande na luz. Ande na luz. Percebe essa diferença? Deus nos chamou. Deus fez tudo o que fez para que nos tornemos os seus discípulos. Para que dessa forma a gente vá para esse mundo ensinar pessoas a obedecer. O conteúdo você fala, mas ensinar a obedecer, as pessoas vão olhar para a sua vida. A sua vida é o como obedecer Jesus. A sua vida é o como obedecer Jesus. Gostaria que você fechasse os seus olhos e a gente tivesse um momento de oração. Talvez você queira aproveitar esse momento para repensar um pouco sua vida. Deixar essas palavras baixarem aí no seu coração, encontrarem terreno dentro de você e usar esse momento para uma reflexão pessoal. E se perguntar se diante de tudo aquilo que foi exposto aqui, você diria que você tem andado nas trevas ou na luz? Avaliando a sua vida, você poderia dizer que sua vida é uma vida de comunhão com Deus e, portanto, de obediência ou não? Talvez você tenha se encontrado hoje com a sua própria hipocrisia. Talvez o Evangelho tenha aberto os seus olhos para perceber que não adianta falsear atitudes, que não adianta nada tentar esconder quem verdadeiramente se é. Deus é luz e Ele traz à tona tudo aquilo que está no escuro. Deus é luz e Ele traz a sua luz quem verdadeiramente nós somos. Por isso, a minha oração é que hoje você se arrependa. A minha oração é que hoje você desfrute da paz de quem não precisa mais se esforçar para esconder quem se é. Que você desfrute da paz de uma vida livre da hipocrisia. Que você desfrute da comunhão e da alegria provenientes do Espírito, de quem verdadeiramente tem comunhão com Deus, tem comunhão consigo mesmo e uns com os outros. Pai querido, essa é a nossa oração, com o nosso coração aberto a Ti, Senhor, a Sua vontade e a Sua palavra. Pedimos, Senhor, que o Teu Santo Espírito alcance cada pessoa aqui presente, Pai. Que o Senhor, Pai, no Seu poder de alcançar onde a nossa palavra não alcança, derrube, Senhor, todos os muros e todas as paredes que foram criadas dentro de nós para nos protegermos contra a verdade do Seu Evangelho. Pai querido, derruba todo o pecado que ainda persiste na nossa vida e nos coloca no caminho da luz. Pai querido, esse é o nosso desejo, Pai, caminharmos com o Senhor, temos a comunhão perfeita que o Senhor sempre planejou e fez tudo o que fez para que ela fosse possível. Esse é o nosso desejo, Pai querido, de vivermos a plenitude de vida que o Senhor tem reservado para nós. Pai querido, nos ajuda como igreja a lutarmos e a triunfarmos sobre o pecado, a lançarmos o pecado para fora do nosso meio e promover apenas a santidade, promover apenas, Senhor, a Tua justiça, a retidão que o Senhor almeja para os Seus filhos.
Pai querido, nos ajuda como teu corpo, Pai, a termos esse como o nosso grande foco, porque sabemos que é dessa maneira que o seu santo e bendito nome será glorificado. Pai querido, nosso desejo como tua igreja é impactar essa cidade, é fazer o bem para essa cidade, é atuarmos nessa cidade onde quer que o Senhor nos coloque, como pessoas que trabalham para o bem da criação, porque andam na luz, porque vivem a justiça do teu reino, porque buscam em primeiro lugar a sua vontade. Por isso, Pai, nos liberta de tudo aquilo que nos prende, nos liberta de todo o pecado, de toda a vida oculta, nos liberta, Senhor, das trevas que ainda imperam nas nossas vidas, Pai, para que somente o teu evangelho e a sua luz brilhem forte em nós e cumpramos, Senhor, todo o propósito que o Senhor tem dado a nós. É em nome de Jesus Cristo que oramos. Amém.